Glórias a Deus. Estamos tratando nesse primeiro período de Abacuque. Retomando o estudo de Abacuque, estamos no caminho do fim desse capítulo 2. Você tem que encostar um pouco a porta? O povo acordou empolgado hoje. Ano passado caminhamos dentro do livro de Abacuque, fomos até Abacuque capítulo 2, verso 7, e fazendo um breve resumo do que nós tratamos no nosso último encontro, nós falamos sobre a ação de Deus sobre o povo da Babilônia, pelo critério que eles agiam, pelo critério que eles trabalhavam. Citamos Mateus capítulo 7, verso 2, que diz que, pois com o critério que julgar, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. É um conceito que sempre existiu dentro da palavra de Deus, o conceito da devolução daquilo que você prega, daquilo que você age, como você age. É algo que tem nos sido cobrado, é cobrado na palavra de Deus desde os primórdios, e as pessoas elas meio que não levam muito em conta. Sempre vem a figura de um Deus soberano, mas um Deus amoroso, mas não vê um Deus que retribui mesmo aqui em terra. Estava conversando com uma pessoa esses dias e a pessoa perguntou para mim assim: quer dizer, pastor Paulo, que aqui se faz, aqui se paga? Antes fosse. Porque se nós tivéssemos a cobrança dos nossos delitos e pecados aqui na terra, na integralidade, não haveria o que ser cobrado na eternidade. E mesmo que fosse um tempo de dificuldade aqui na terra, nós poderíamos, na totalidade dos seres humanos, poderíamos entender que nós todos iríamos para o céu e iríamos viver uma vida abençoada. Mas isso não é verdade. O Senhor, Ele permite que as pessoas elas continuem caminhando nos seus caminhos de degradação, entregues aos seus próprios corações, e isso tem sido extremamente danoso para as pessoas que não querem correção. E nesse versículo de Mateus 7,2, que faz referência ao povo babilônico, sim, fala de tudo que iria vir sobre aquele povo devido à ação pecaminosa deles. E nós lemos um provérbio naquela época que dizia: mesmo que os moinhos de Deus moam vagarosamente finos, vagarosamente eles moem extremamente finos. A farinha de Deus é muito fina. Ou seja, para que nós entremos nos caminhos do Senhor, nós vamos ser moídos dia após dia, após dia, após dia. E a palavra de Deus nos traz a exortação de que esta moenda tem como objetivo a nossa purificação e não a nossa destruição. Abacuque 2,5, nós lemos o texto e falamos que assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja boca gananciosa se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farda. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. As pessoas que são perversas, elas recebem a sua paga aqui. E nós já não estamos falando de pessoas que agem de uma maneira sem querer. A pessoa ela age de uma maneira programada, e nós encontramos pessoas dentro do nosso círculo de conhecimento que são pessoas que agem dentro de uma forma programada. Elas são perversas. Existem lobos no meio das pessoas do nosso grupo. São pessoas que não é que elas estão procurando um caminho e estão tropeçando, elas agem de uma maneira maligna e elas recebem a sua paga. Abacuque 2,6, a palavra de Deus disse: não levantarão, pois, esses contra ele um provérbio dito zombador. Ai daqueles que acumulam o que é seu, e daquele que a si mesmo carrega de penhores. E o Senhor, Ele chama a atenção daquele povo que começa a guardar sem ver o outro. Esse é um conceito interessante, porque nós vivemos dentro de um padrão de que nós temos que ter, e nós não conseguimos olhar para o próximo. Nós temos que garantir o nosso. Isso não é problema desde que você olhe para o próximo. Não há problema de você ter uma poupança, não há problema de você ter uma reserva financeira. Mas a nossa vida ela não é pautada no que nós vivemos aqui, e sim na nossa eternidade. Abacuque 2, 9 e 10, o Senhor ele exorta aquele povo que adquire
bens, mas de uma forma errada. Como é adquirir bens de uma forma errada? Usar de meios ilícitos é a coisa mais simples. Mas às vezes você age de uma maneira não ilícita perante os olhos do mundo, mas você age de uma forma ilícita perante os olhos de Deus. Isso é muito mais sério. Se você agir de uma forma errada perante os olhos dos homens, talvez a polícia te pegue, uma Receita Federal te pegue. Mas quando você age dentro de uma forma ilícita, humanamente, mas divinamente fora, é muito perigoso. Um exemplo clássico, Dia do Senhor. Venho falá-lo para vocês. De tempos em tempos eu comento isso. O Dia do Senhor é do Senhor, não é seu. Não é um dia para você receber visitas, não é um dia para você passear, não é um dia para você viajar, não é um dia para você fazer nada, mas é um dia para você estar na presença dele. Pastor, quer dizer que eu não posso fazer nada? Não é isso. Entenda que estar na presença do Senhor não está necessariamente dentro da casa dele. Você pode sim estar no processo de viagem, você pode estar sim fazendo alguma coisa, mas a sua mente ela tem que estar voltada a Deus. E as pessoas elas têm usado o dia do Senhor para enriquecer, para trabalhar. Eu lembro que em certa época eu comecei a chamar a atenção do Felipe. Eu falei, Felipe, não precisa disso. Não precisa disso. Se a gente for entender que o Senhor ele não é provedor, e a gente tem que usar parte do tempo dele para angariar recursos para nós, alguma coisa está errada, você tem que rever os seus conceitos. Dá bicho no maná. Dá bicho no maná. Quando o povo de Israel começou a receber o maná, o Senhor falou assim, olha, eu dou a provisão para vocês tal dia, e vocês comem aquele dia. Não precisa pegar para o próximo. Quando chegar no dia do Senhor, você não trabalha, porque no dia anterior eu vou dar uma porção dobrada para vocês, mas o ser humano, ele é o ser humano. E ele pegava o maná a mais, que achava que ia faltar, e ficava podre, ou ia no dia do Senhor buscar e não tinha nada. Esse conceito de dependência é um conceito complicado, porque vai de encontro com tudo que a sociedade nos ensina. E não é uma questão de você ficar parado, folgado, sem fazer nada, sem estudar, sem trabalhar, não é isso. Mas é o conceito que você tem que fazer tudo conforme a vontade e as regras dele, a menos que você não queira ser cristão. Se você não quer ser cristão, você viva como você quer. É aquela frase que até acho que o André citou outro dia, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa política você faz e você vai andando conforme a correnteza vai andando. Mas no caso de Abacuque, no caso dos babilônicos, eles confiavam neles. E cada vez mais eles queriam atirar dos outros para que eles pudessem ser enriquecidos e garantir a próxima geração. Garantir a próxima geração não é um conceito que está na Bíblia. A minha salvação é minha salvação, o meu sustento tem que ser o meu sustento. O Senhor ele vai dar para mim na medida que eu necessito. Sim, você pode ajudar o teu pai ou o teu filho a conseguir alguma coisa, mas não é esse o propósito. O propósito é ensinar a fazer e não dar de mão beijada. Quando você começa a pensar muito no próximo, no sentido dos filhos, no sentido das próximas gerações, você meio que afasta aquelas pessoas que estão necessitadas no momento e você deixa elas morrerem de fome para que o seu neto tenha do que subsistir daqui a 50, 60, 70 anos. É algo que as pessoas da minha geração lembram muito bem na época do Collor, quando numa fatídica sexta-feira a Zélia Cardoso entrou no ar e falou assim, todas as poupanças estão congeladas. Eu lembro que naquela época meu pai tinha acabado de vender a casa dele. Nós tínhamos uma casa lá em São Paulo e ia passar o metrô, teve um processo de desapropriação extremamente desgastante, em que eles queriam pagar nada, meu pai segurou e foi desapropriando as casas, até que ele conseguiu um valor que era interessante e ele vendeu. Quando ele vendeu, congelou. Perdeu algo da ordem de 100 mil reais, 150 mil reais dentro do valor da casa. Pessoas que se fiavam, se apoiavam em cima disso, se mataram. A gente não tem como pensar e programar, nem amanhã, imagina daqui a 50 anos, 60 anos. Não quer dizer que você não pode ter uma previdência, não quer dizer que você não tenha alguma... Não é isso. Mas as pessoas elas vivem se apoiando em cima disso e elas se desgastam. E isso é complicado. E o rei da Babilônia e o povo babilônico agia desta forma. Nós temos que destruir o máximo possível, nós temos que roubar o máximo possível para que, quem sabe, nosso reino perdure. Se você for estudar um pouquinho de história, você vai ver que, eu até comentei isso, a elevação de uma nação
a nível de soberana, como uma nação poderosa, como por exemplo os Estados Unidos, você não é uma coisa que nasce de um dia para o outro. São anos, são décadas, às vezes séculos, para que uma nação chegue no topo, ainda mais quando você pensa em história antiga. Mas quando você vê o povo assírio, que era o povo anterior ao povo babilônico, você vê esse reinado caindo na ordem de 30 anos. Um ano tinha tudo, no outro ano não tinha nada. Ação de Deus. Da mesma forma, o povo babilônico subiu, começou a destruir, e quando ele cumpriu o propósito dele, que era trazer Israel aos pés do Senhor, o Senhor acabou com toda aquela história. Ou seja, tudo aquilo que o povo babilônico fez se perdeu, essa história. Nós lemos por último Abacuque 2:11, porque a pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento, e algo que é salpicado na palavra de Deus, esse contexto de elementos naturais clamando. Jesus Cristo fala que se eles não falarem, até as pedras clamam. Se você vai lá em Isaías, você vai ver que ele fala do contexto da casa do Senhor, em que pessoas como eu e você, que dizemos que somos filhos de Deus, mas que não conseguimos levantar as mãos aos céus, não conseguimos adorar a Deus. É algo que na quarta-feira a gente estava voltando de oração, que o irmão Cláudio já falou uma vez e falou domingo de novo. Às vezes a gente está louvando ao Senhor, parece que está subindo a montanha, aquela dificuldade, parece que Deus não é Deus. É difícil. E aí ele fala que a pedra e a trave vão clamar, as coisas inanimadas. Aleluia. Será que a gente precisa, no momento do louvor, chamar você para ficar de pé? Será que você ficaria sentado na presença de um magistrado? Será? Será que se alguém importante chegasse num ambiente e você estivesse lá, você não iria se levantar? São coisas que não precisa mais eu falar para você. Se nós vamos louvar ao Senhor, seja um hino matutino, seja um hino na noite, fique de pé e adore a Deus. Porque se você não faz isso, as pedras, as paredes, elas clamam. É o que Abacuque 2:11 está falando. Abre Abacuque capítulo 2, vamos dar continuidade para o nosso estudo. Abacuque capítulo 2, fazer uma leitura corrida do verso 1 em diante. Nós já trabalhamos do verso 1 até o verso 11. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, para quem está com a Bíblia 618. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem possa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojais a muitas nações, todos os mais povos se despojarão a ti, por causa do teu sangue, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade,
Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturado à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia, a vergonha, cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Palavra do Senhor. Dando continuidade a Abacuque 2,12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Uma cidade representa a expressão final dos esforços humanos, no sentido de subjugar a terra. Essa responsabilidade ela foi originalmente dada ao homem como a única criatura criada à imagem de Deus, em Gênesis 1:26. A única criatura que foi criada à imagem de Deus é o ser humano. Por mais que você não goste do ser humano, por mais que você goste mais de ficar na presença dos bichinhos, por mais que você fale essas coisas, a única criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Por pior que seja, por mais decisões e ações danosas que eles venham a cometer, é o único que tem a imagem e semelhança de Deus. A cidade se solidifica para a integridade singular da inteligência e habilidade de muitas pessoas. Segundo os propósitos de Deus na criação e redenção, a população de uma cidade deve trabalhar conjuntamente para formar uma cultura e uma comunidade que glorifique o seu santo nome. Para que existe uma cidade? Para unir pessoas em prol da glorificação de Deus. Para que você se une comigo na igreja cristã Semente de Vida? Para você glorificar a Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Mas o que tem sido feito no conceito de cidade? Qual que tem sido usado? Que conceito tem sido usado no conceito de cidade? Será que é para glorificar a Deus? Não. Cada vez mais o homem ele se cerca de condições para usurpar outros. Se você vê a condição de aluguel e valor imobiliário de Brasília versus São Paulo versus outras capitais, você vai ver, por exemplo, que aqui, apesar de ter muita terra disponível, você vê que o preço do aluguel, o preço do imóvel para você comprar é lá em cima, e isso chama-se usurpação. O ser humano não precisa disso, mas ele faz. O começo da história da cidade das Escrituras indica que dificilmente havia alguma semelhança entre a intenção divina para a civilização humana e o desenvolvimento concreto da cidade. Para que cidade? Será que o conceito de casa própria é um conceito bíblico? Não. Como que você pode querer ter algo que não é seu? Interessante que quando nós olhamos o movimento do MST tomando posse das cidades, tomando posse de fazendas, de regiões, a gente fala, o cara não trabalhou e ele vai lá e rouba. Mas não é o que nós fazemos. Essa terra é do Senhor, Ele nunca criou a terra para que eu demarcasse e falasse, isso aqui é meu e agora eu vou vender para o André por um valor X. Se ele quiser morar é assim. Esse é o conceito do mundo. É um conceito de domínio e posse. Nós fomos criados para dominar essa terra, mas não subjugar seres humanos. O conceito de cidade ele existe, é onde as pessoas se agregam. A nossa igreja, a pequena igreja aqui, é uma pequena cidade em que nós, de cada lugar, nós viemos aqui para congregar, mas ninguém tem posse de nada. Eu não tenho posse de nada. Nós compramos essas coisas com os dízimos, com as ofertas, as pessoas que nos abençoaram. Não é nada meu. Se isso aqui deixar de existir, eu não vou vender tudo e colocar na minha conta. Não é meu. Quando nós olhamos a história dentro da palavra, eu separei algumas histórias. Caim, Gênesis 4,17. Alguém abre, por gentileza? Caim construiu a primeira cidade e dedicou para a glória de quem?
Gênesis 4:17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. Ele chamou Enoque, o nome do seu filho. Para quem que ele dedicou a cidade? Para a glória de quem? Ele estava querendo fazer, lembrar do nome de quem? Do seu filho. Começa em Gênesis a bagunça. Gênesis ainda, capítulo 10, versos de 8 a 12. Uma figura chamada Nimrod. Nimrod foi um construtor de impérios. Gênesis 10, versos 8, 9, 10, 11 e 12. Alguém, por gentileza? Cuxo gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reabote-Nínive e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade Racém. Continua? É 12. Acabou. Nimrod ele construiu. Na força do seu braço. Oprimindo. Era opressão. Gênesis 11:4. Quando a gente fala de Babel, que foi uma cidade que Nimrod fundou. Gênesis 11:4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célere o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quem que está em foco aí? Novamente o ser humano. Por que Babel ele deu errado? Porque o foco do ser humano era o quê? Fazer conhecido o seu nome. Gênesis 13:10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ali Abraão está com Ló, os dois têm rebanhos grandes, começa a ter confusão, a água é minha, a grama é minha. Abraão chega e fala: ó, vamos fazer o seguinte, nós temos à direita esses campos e à esquerda os montes. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. É lógico que ele foi para o lugar melhor. E ele foi. Porque ele estava colocando a confiança dele aonde? Na terra. E aí ele foi para onde? Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24 e 25. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Cidades, Sodoma e Gomorra, em que foram criadas, em que se praticavam obscenidades. E o problema maior não é, no caso, a obscenidade, e sim que eles faziam aquilo tudo para a glória deles, satisfação deles. O ser humano ele busca a satisfação deles, a glorificação de si mesmo, é o conceito humanista. Eu mereço. Nós passamos pelo pedacinho do Natal aí, eu mereço, e as pessoas vão comprando, eu mereço. Egito, Êxodo capítulo 1, verso 11. Êxodo 1:11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, para os atingirem com suas carnes. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, Pitom e
Rameses. As pessoas, elas acham que Deus só age no âmbito espiritual. As pessoas acham que Deus não se envolve com problemas seculares, eles estão enganados. Abacuque 2,12: ai daquele que edifica a cidade com sangue, que a fundamenta com iniquidade. Mas pastor, eu não sou consultor de nada. Na sua casa, como que você age? Como que você age com aquelas pessoas que estão ou junto a você, ou próximas a você? Como é que você age com a faxineira que vai fazer a faxina na tua casa? Você a oprime? Eu fui arrumar a mala, a gente viajou, e aí quando a gente estava indo viajar, eu peguei pela alça da mala, ela ficou na minha mão, né? Aí quando a gente voltou, eu falei, vou procurar um lugar para arrumar a mala. Aí entrei, digitei lá no Google Maps lá, achei uma sapataria rápida lá, arrumamos mala. Eu cheguei lá num lugar muito humilde, entendeu? Uma portinha assim, e eu olhei assim, eu falei, esse cara não tem trabalho. Aí eu fui lá, quanto custa? Aí ele falou assim, você quer arrumar mala, não dá para arrumar esse pegador não, eu vou ter que colocar outro. Eu falei, quanto que é? Ele falou, 35. Aí eu pensei, eu vou barganhar, né? Vou jogar o dinheiro na mesa. Aí meu coração veio assim, por que eu vou choramingar por causa de 5 reais? 10 reais? Se eu ganho um pão do cara. Não é questão de você não negociar as coisas, mas será que 5 reais iria fazer falta para mim? Quando você começa a pensar dessa forma, você começa a abençoar vidas. Você começa a pensar de uma maneira diferente. Eu lembro um caso de uma pessoa em que a gente trabalhava no ramo gráfico lá em São Paulo, e a pessoa, quando queria fazer uma compra de algum produto, aí ela chegava com dinheiro vivo e jogava na mesa. A pessoa está passando necessidade, a pessoa se vende aquilo. É oprimir o próximo. Essa é a edificação da cidade no nosso âmbito, no meu âmbito e no seu âmbito. E você, realmente, se você vai fazer uma compra e você pode conseguir um preço mais em conta, beleza, mas não oprima a pessoa, porque as pessoas elas precisam de adquirir bens. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, eu tenho um costume, você que é novo talvez não saiba, a gente, logo no começo que a gente estabeleceu o meu provento mensal, anualmente a gente fazia uma reunião, juntava uma noite. E aí, numa das reuniões, a gente decidiu que iria se aplicar um índice, não sei das quantas lá, anualmente. E, sei lá, 5%, 3%, não havia necessidade de a gente estar se reunindo novamente. Aí foi algo que foi decidido. Sebastião estava na época, a Ione, que estava também. E aí, quando eu apliquei esse índice uma vez, uma pessoa achou ruim e não falou nada. E até que eu fui a ela e conversei, eu falei, pastor, mas você aplicou 5 em vez de aplicar 4,7. Eu falei, mas esse é o índice. E aí a esposa dele falou, fulano, é o ganha-pão do pastor. Ele vive disso. Aquele homem se constrangeu, porque ele achou que ele estava sendo roubado. Às vezes a gente age numa atitude miserável em coisas e acha que isso não tem um efeito, mas tem sobre a nossa vida, porque isso volta. Essa miserabilidade que a gente quer aplicar sobre a vida dos outros, sobre aqueles que são filhos, Deus faz voltar, para a gente aprender. A gente tem que aprender a ser melhor. Foi algo que eu falei no finalzinho da nossa mensagem do Ano Novo. A gente tem que começar a agir de uma maneira em coisas simples, em que a gente possa abençoar vidas. Eu ainda não falei, eu postei só no grupo da igreja, mas eu coloquei lá, nós temos um projeto, entendeu? Nós não, né? Tem um pastor amigo nosso que tem um projeto anual que fala sobre, com 30 reais você abençoar uma criança com caderno, com caneta, com borracha, com material escolar do ano. E eu coloquei no grupo, vou falar mais no final desse culto, vou continuar falando. Será que 30 reais faz falta para você, para abençoar uma vida? Para pessoas faz. E eu posso, a pessoa falar amém. Amém o quê? Se eu estou pedindo ajuda para você, para abençoar uma vida, não adianta você falar amém. Nós estamos precisando de uma coisa prática, é o título da palavra de hoje. Nós precisamos de ações práticas. Será que você vai continuar guardando essa reserva sua, enquanto as pessoas estão padecendo hoje? Não estou falando de você entregar a sua casa, colocar uma casa no meu nome, não é nada disso. Eu estou falando, nós precisamos de ajuda para abençoar vidas.
Falei também no final do ano, meu desejo é que a gente pudesse abençoar um missionário. A gente ora por missionários. Mas será que a gente não pode abençoar a vida de um missionário de fora? Hoje a nossa igreja não pode. Porque os recursos eles não pagam as despesas. Porque você quer ficar com a sua reserva. E eu não estou pregando sobre dízimo. Eu estou falando para você que você tem que mudar o seu comportamento e começar a olhar para o próximo. Nós temos que olhar para o próximo. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Abacuque 2,13. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Não vem do Senhor que você trabalhe e continue com o bolso furado? Ele fura o seu bolso. Não adianta você repreender, não adianta você amarrar, não adianta fazer nada. Porque nós não temos agido conforme o Senhor. O que Ele faz? Ele fura o bolso. Fura o bolso como? Excesso de medicamentos, problemas financeiros de toda ordem e espécie. E você continua querendo reter, continua a reter, e quanto mais você retém, mais o negócio vai para o outro lado. É assim que age a matemática de Deus, no sentido de te abençoar, para que você aprenda. Porque se deixar rolar, você não aprende. O esforço maciço não fará bem algum ao opressor. Trabalho e cansaço em dirigir uma cidade inteira para defender os seus interesses são inúteis. Embora autojustificações sem fim, Senhor, sejam oferecidas, o projeto inteiro termina em vexame. As pessoas tentam edificar e não conseguem. No final do ano nós temos uma mulher que vem aqui a cada 15 dias limpar a nossa igreja. A Rosângela me ajuda em relação a isso. Pastor Paulo, por que a gente não dá uma oferta para o final de ano dela? A gente paga R$60 para ela fazer uma faxina geral, com a igreja, limpar tudo. Vamos dar mais 60? Não, eu vou guardar para mim. A gente tem que pensar nos outros. A gente tem que pensar. É uma coisa que eu aprendi com o meu pastor lá de São Paulo. Tenha sempre no teu console umas moedinhas para abençoar vidas. Eu já dou dízimo, já dou oferta. A pessoa pede uma moedinha, dá uma moedinha para a pessoa. Mas ela vai usar drogas, é com ela. A gente fica nesse contexto de julgamento. Esse medo, é lógico que eu não vou querer que você, lá no centro de Ceilândia, no meio do Chaparral, tá lá, aqueles caras fumando crack, o cara dá uma moedinha, você vai abrir o vidro e querer estar com sua esposa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você, na regra, a gente encontra pessoas que precisam e nós não abençoamos. Nós temos que abençoar. Talvez a gente tenha que abrir mão daquela pizza que a gente vai comer para abençoar uma vida. A gente estava vendo um desenho ontem, eu, a Rosângela e a Luísa, em que uma menininha, um desenho bem bobinho e tal, mas algumas coisas dá para extrair aquele desenho na noite de Natal, e a menina ganhou uma moeda do policial. E aí, quando ela foi lá no culto de Natal lá, tinha aquele presépio, e aparecia a figura do menino Jesus, só com um paninho assim, né, cobrindo as partes íntimas dele, né? E aí aquela criança olhava e falou assim, o neném está com frio. Aí ele foi lá e pegou o neném, ela pegou o neném, roubou da igreja para levar para esquentar. Aí no caminho ela ganhou uma moedinha. Aí ela passou aquela moedinha, ela já tinha passado numa loja de doces, em que ela falava assim, olha, a mamãe me dá uma moeda para eu comprar e gastar no que eu quiser. Ela falando com o menino Jesus, né? Era muito engraçado, por exemplo. Aí ela passou na frente de um cego. Aí ela pegou aquela moedinha e deu. No final, aquela moedinha foi o lanche daquele homem durante a noite que ele iria comer. Será que a gente tem pensado nessas coisas? Ou o nosso coração tem endurecido demais? O fim, segundo Abacuque, seria fogo e vaidade. Embora se dirija direta e especificamente a Babilônia, esse texto inclui nações e povos de todas as gerações, alcançando a minha vida e a sua vida. Fogo do Senhor consumiu a luxúria das planícies. Gênesis 19:14, lá com Sodoma e Gomorra. Deus foi à frente de Israel como um fogo consumidor, destruindo todos os seus inimigos. Deuteronômio 9:3. Mesmo a nação que tinha o privilégio de se chamar de povo de Deus, teve as cidades queimadas por continuar desobedecendo.
O que aconteceu com o povo de Israel? Quando os babilônicos entraram na cidade? Destruição. Está falando de mim e de você. Você entende que está falando de mim e de você? Se a gente continuar em desobediência porque Ele nos ama, Ele vai trazer sobre a nossa vida destruição. Porque apesar de você pensar na sua vida terrena e eu pensar na minha vida terrena, num ciclo de 80, 90, 100 anos, o Senhor Ele pensa na eternidade. Glórias a Deus. Glórias a Deus, mas quando a coisa vem, né? O semblante, você fica que nem aqueles cachorro pug, né? Entendeu? Abaixa o semblante, né? Fica aquela cara murcha. Toda a cultura humana, por sua vez, orgulha-se das suas realizações, granjeadas por disciplina, devoção e trabalho duro, e não tem nada de mal você trabalhar duro, você se devotar e ser disciplinado. Mas no final das contas, o núcleo podre da violência feita contra outros seres humanos, ironicamente com a finalidade de alcançar objetivos humanos, será exposto como algo a ser destruído. As pessoas elas juntam e morrem. O que os descendentes fazem? Queimam tudo. Lá em São Paulo tinha uma família importante chamada família Matarazzo. E aquele homem construiu um império. Não é da minha época, é uma geração antes da minha. Mas quando você começa a olhar a história, você começa a ver aquelas fábricas cheias, lotadas de gente, e recursos, e dinheiro, e bens. Ele morreu. Os primeiros filhos brigaram, porque cada um queria um pedaço. É algo que eu converso com a Edilene, de alguns assuntos assim. As pessoas brigam porque elas querem. Quando tiveram posse daquilo que o pai lá trabalhou a vida inteira, em 10 anos, acabou tudo. Matarazzo hoje é apenas um nome do passado, não é mais uma referência. Abacuque 2,14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, e não há nada que ninguém possa fazer. Isso vai acontecer. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os seres humanos eles têm feito toda sorte de coisas para evitar as cidades serem invadidas pelas águas. Eu vi um projeto super interessante lá em Santos. Eles começaram a colocar sacos de areia dentro do mar, a, sei lá, 100 metros, eu não lembro a distância, mas tipo 100 metros, 200 metros, na praia, que quando forma as ondas, que faz com que ela invade, tem dado certo. É apenas um band-aid. Você vai lá na Holanda, a água está querendo subir, eles começam a construir aqueles diques. Quando a água quer avançar, não tem quem segure. Você vê nessas viradas de ano a destruição que é quando a chuva ela começa a vir de uma maneira mais forte. Não há nada que se possa segurar, não há previsão que você possa fazer a não ser sair da frente. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O conhecimento da glória do Senhor, apesar da iniquidade, ela está crescendo. O que vai acontecer é que ela vai invadir a terra. A segurança baseada na vaidade, a ausência de sentido dos caminhos opressivos dos povos, que aparentemente constroem comunidades estáveis, repousam na palavra imutável de Deus, que Abacuque cita nesse momento. O que é estável é aquilo que é edificado na palavra do Senhor. Bom, final do ano, me ligaram lá de São Paulo. Nós vamos entregar o inquilino da tua casa, tem uma casa lá em São Paulo, vai entregar. E aí meu coração ele ficou extremamente ansioso. Como é que eu vou pagar o meu aluguel? Meu aluguel hoje está em torno de R$2.000, porque eu fiz um monte de coisa. Tá? Eu ganhei da igreja, eu recebo da igreja em torno de 3.500. E as outras despesas? Saímos daqui e eu, coração ansioso, comecei a orar a Deus, e Deus falava para mim assim, começou a mostrar para mim que ocorreu exatamente no momento em que nós estamos indo para São Paulo. Interessante, né? Chegamos lá, o inquilino pegou a chave dia 17. Quando que a casa foi alugada? O cara entregou a chave,
cara me ligou e falou assim, eu posso colocar a placa para alugar? Ele falou, pode. Ele estava colocando a placa, o cara foi lá, olhou e já falou assim, eu quero a casa. Tinha que arrumar a casa. 5 anos de uma pessoa morando, não é que nem a gente morando na nossa casa. Estava bem gasta a casa. Pois o cara falou para mim assim, eu vou pintar por minha conta, por fora e por dentro. Falei, beleza. Só que eu não vou pintar na saída, eu falei, tudo bem. Ou seja, não vou gastar. Deus, ele é tremendo. E a gente fica gastando a nossa saliva, o nosso humor, a nossa força em coisas que Ele já cuida. Aleluia. Ele já cuida, isso é realidade. Sua destruição pelo fogo divino não é garantida simplesmente pela ascensão e queda de muitas civilizações anteriores. Em vez disso, é o juramento do próprio Senhor de que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, que garante a vaidade e a futilidade de todos os esforços em contrário. Beleza nas canções, nas danças, na literatura, na arquitetura, tudo para a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar, e tudo que nós vemos vai sendo transformado para a glória de Deus, quer o homem queira, quer o homem não queira. Sempre vão existir aqueles nichos de podridão, mas não quer dizer que eles vão subsistir perante a glória do Senhor. Essa declaração maravilhosa, a princípio, parece pouco relacionável com o fogo consumidor, o fogo do juízo divino. Como que a glória do Senhor vai invadir, se não é através da destruição do que não presta? Como que Ele pode agir na sua vida? E essa é uma frase clássica do cristão, novo convertido. Quando eu não era crente, estava tudo bem. Quando eu passei a ser crente, a coisa começou a acontecer ruim, de uma forma ruim. É claro que quem está agindo é Deus. Ele está tirando toda a sujeira para que ele possa entrar. Ou você acha que ele vai viver, ele vai habitar numa casa suja? O Senhor jurou a Moisés que a terra se encheria da sua glória, porque aqueles que o tentaram no deserto não entrariam na terra da promissão. Números 14, abre aí. Números 14, versos de 21 a 23. Não se preocupe com a Helena, ela ainda vai chorar muito tempo. Na sequência vem a Manu, o Daniel já parou. Não tem problema, não tem problema. É algo que eu estava conversando com um pastor amigo meu. A gente tem que entender que a cultura de você manter os filhos dentro da igreja, não no cultinho, nem no culto das crianças, nem no culto de nada, isso é extremamente saudável, porque as crianças elas nascem, vivem e aprendem a conviver dentro do conceito de comunidade cristã. Quando você vê o conceito de Moisés falando para as nações, os bebês estavam nos colos. Eles não estavam na tenda por alguém cuidando. A igreja puritana, século XV, XVI, XVII, você vê as pessoas lá, as crianças lá. Então a gente tem que entender que as crianças elas aprendem na convivência. Não se preocupe com isso. Eu acho que você não vai ficar olhando. Entendeu? As pessoas se incomodam. Ah, mas a criança chama atenção. Chama atenção para você que não está prestando atenção na palavra. Aí chama. É claro que a Helena está fazendo altas gracinhas aqui, dá risada. Se eu for ficar olhando para ela, estou dando atenção, mas estou deixando de ouvir a palavra de Deus. E o problema não é, Helena, o problema não é o que está te tirando a atenção, o problema é que você não está interessado. Se você está interessado, você não tira o olho. É que nem quando você está vendo televisão, e está vendo um programa que te interessa. Pode cair o mundo e você está prestando atenção, porque te interessa. Números 14, versos 21, 22 e 23, por favor. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Números 14, 21. 21, 22 e 23. Da idade de... Números 14. 14. Não, estou no 4. Eu estou vendo também. Alguém pode... Alguém leia, por gentileza. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com o juramento, prometi a seus pais, sim,
nenhum daqueles que me desprezaram haverá. 21, só para o comecinho. Porém, tão certo como eu vivo, Continua. e como toda a terra se encherá da glória de Deus. De onde que Abacuque tirou esse texto? De Abacuque 2,14. Tirou da cabeça dele. Ele estava lá, comeu uma feijoada, ele sonhou isso. Gente, é o mesmo texto que Deus falou para Moisés, ele está falando para Abacuque. Ele está falando com o texto de Números, ele está chamando a atenção daquele povo que era rebelde, e vem juízo. Novamente ele fala aqui, Abacuque 2,14, é o mesmo texto. Isaías profetiza que a terra se encherá do conhecimento de Deus, quando o descendente de Jessé tiver matado o perverso com o sopro dos seus lábios. Isaías capítulo 11, verso 4 e verso 9. Isaías, Capítulo 11, versos 4 e verso 9. Mas julgará com justiça os povos e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. De novo, o mesmo texto de Moisés. Ele está falando aqui várias informações, a gente não pode ir a fundo, esse Isaías 11, 4 e 9, é um texto muito rico. Mas ele está falando basicamente a diferença entre aquele que serve e que não serve a Deus. Essa é a primeira coisa que ele fala. Segundo, ele fala que vem com juízo. E ele fala que o juízo ele vai vir sobre o povo perverso, mas aqueles que estão no santo monte dele não passarão por esse juízo. Juízo do quê? Juízo de destruição. Juízo de pecado, de perdição eterna. Esses conceitos são conceitos que têm que levar você a tomar decisões. Eu quero ir por aqui ou ir por ali. São coisas que você tem que decidir. O conhecimento da glória do Senhor, ele vai alcançar toda a terra. Nós não temos uma casa grande, nós não temos cadeiras confortáveis. Eu estava no culto de Ano Novo sentado, dói, entendeu? Não é tão acolchoado como parece. Mas o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento para que você tome essas decisões. Aí eu estava conversando lá fora no dia do Ano Novo, o Felipe falou que estava conversando com o amigo dele, o amigo dele lá e falou assim: aí Felipe, só você e a sua igreja que estão fazendo o que é certo. A gente tem que saber como decidir. Nosso objetivo aqui é mostrar esta realidade. Não uma realidade de algodão doce. Eu vou falar hoje à noite. Você acha que 2019 vai ser melhor? Não é cultura negativista, não é pessimismo, é realidade. Porque o ser humano, a cada dia que passa, ele fica pior. Você tem momentos de alegria, momentos de alívio, momentos de felicidade, mas cada vez a coisa fica pior. Cada vez mais o mundo se fecha em si mesmo, cada vez mais as pessoas vão ter 2, 3 celulares para olhar em várias telas, e cada vez mais elas se afastam, se afastam, se afastam. E quando você se interioriza no seu próprio mundo, você pensa mais em você. A gente tem visto com uma certa frequência a violência feminina, a violência contra a mulher. Gente, nunca houve maior como hoje. Ou melhor, nunca foi diferente do que hoje. O que acontece é que as mídias hoje, elas estão mostrando mais fácil. Então a gente vê com mais frequência. Mas vai chegar um momento em que aquilo para a gente vai passar a ser o quê? Normal. Porque o nosso coração vai endurecer. Vai endurecer o quê? Se nós formos dirigidos segundo o nosso coração, segundo a nossa vontade, se nós pensarmos apenas em nós. Por isso que nós temos que nos envolver cada vez mais com vidas, com pessoas, com projetos. Esse projeto da escola lá, de material escolar, é um projeto para você se envolver. Eu quero participar, participe. Como que você pode participar? Pega lá o que eu postei na tua rede social, lá no teu WhatsApp, você viu? Compartilha. Liga para alguém e fala assim: olha, tem um projeto assim, assim, assado. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Interessante a pessoa ter vergonha quando em relação aos outros, quando em relação a ela não tem vergonha.
pastor, ô fulano, você não quer ajudar? Com apenas R$30 você ajuda uma criança a estudar durante todo um ano. Fulano, precisa ser 30? Não, eu quero dar 10. Pega 10. E a gente vai abençoar a vida. É assim que a gente age, a gente trabalha no projeto. É assim que a gente participa. E a gente tem que se movimentar. Mas eu não vou ficar ligando para você. E aí, você vai dar 30? Não vou. Faz um carnê, não vou fazer isso. A responsabilidade minha é mostrar para você. Entendeu? E eu não vou atrás. Eu vou dar a minha separação, eu vou separar a minha oferta, a Rosângela também. Abençoa a vida. Se você não abençoar, é com você, mas você ouviu o recado. Amém, queridos? Começou muito duro, 2019. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o teu nome, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Nós temos a oportunidade de ouvir a tua voz. O mundo se perde, o mundo se perverte, e o Senhor, Pai querido, continua sendo o mesmo. E nós queremos, Pai querido, cada vez mais ouvir a tua voz. Nós não queremos ser encontrados como o povo de Israel, que foi impossibilitado de entrar na terra prometida por ter um coração endurecido. Nós não queremos ser como os babilônios, Pai querido, que agíamos segundo a nossa força, segundo a força do nosso braço e também foram descartados. Mas nós queremos ser cada vez mais como teu filho amado. Nos ajuda, Pai, nos sustenta em meio às provações, às tentações, ao sofrimento. Nos faz, Pai querido, sair, Pai, desses lagos, Pai querido, respirando. Nos faz, Pai, nos protege, Pai, das tentações que nos assolam. Desse caminho, Pai querido, que o mundo nos quer fazer trilhar. Que nós possamos ser diferenciados, que nós possamos ser luz e sal nessa terra, Pai. Mesmo que isso venha a doer. Nos ensina, nos capacita e nos fortaleça. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.